Gênesis capítulo 6, versículo 13. O título da mensagem de hoje é necessário esforço para quem quer fazer a vontade de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Diz assim, 6,13: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. E far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. 20. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim fez. Esse texto fala dessa passagem muito conhecida, de quando Deus ordenou a Noé que Noé construísse uma arca. Meus irmãos, esse relato aqui está falando de cerca de milhares de anos atrás. E o que é que já havia nesse tempo no planeta Terra em abundância? Pecado. Com certeza a população do mundo era muito menor do que a população de hoje. Porém, já naquele tempo o pecado da humanidade chegou até Deus e estava incomodando Deus. Imagine hoje, igreja, que as pessoas brincam com o nome de Deus, que as pessoas brincam com o nome de Jesus, que as pessoas pregam um falso evangelho para adquirir riquezas e bens para si. Imagine como Deus ele está diante de tudo isso. Você que veio na quarta-feira passada, você sabe que o castigo de Deus contra a humanidade não é como ele fez no tempo de Noé. O castigo de Deus hoje é entregar a pessoa ao seu pecado, é entregar a pessoa ao seu desejo. É como se Deus tirasse o freio da sua vida e dissesse: faça o que você quiser. Isso está lá em Romanos capítulo 2, que o homem pecou tanto que Deus entregou o homem ao seu desejo, ao seu pecado. É assim que Deus castiga a humanidade hoje, entregando cada um ao seu desejo, ao seu pecado, aquilo que há de pior no seu coração. Quando alguém não quer saber de Deus, Deus entrega essa pessoa a si mesmo. Meus irmãos, o pecado não mudou, o tempo não trouxe e não vai trazer pecados novos. Sempre o mesmo pecado, desde o primeiro pecado até o dia que esse mundo se acabar. O mesmo pecado,
adultério, fornicação, mentira, lascívia e tudo que você já sabe. E esses pecados sempre existiram. E Deus, ele vê Noé, e Deus dá uma ordem a Noé. Deus diz assim: Noé, você vai construir uma arca. E nesta arca vai entrar você, sua esposa, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Ao todo são 8 pessoas. 8 pessoas. A atitude de Noé, quando Deus fala com ele, não é uma atitude de questionamento. Segundo o relato bíblico, não é uma atitude de questionar a Deus, de indagar a Deus. A Bíblia diz que Noé foi lá, fez. E fez aquilo que Deus, ele tinha mandado. Eu fico imaginando se essa ordem de Deus fosse para nós, nos dias de hoje. Vamos lá, irmão. Você imagina aí, vamos botar há 6.000 anos atrás. Imagine, 6.000 anos atrás. Tinha energia nesse tempo, igreja? Não. Será que Noé ele tinha um tico-tico, né, seu Gilvan? Será que Noé tinha um martelete? Será que o coitado Noé tinha pelo menos um prego? Não. Como conhecemos hoje? Não, não tinha energia elétrica, não tinha maquinário, não tinha nada. Mas Noé questionou a Deus, ou Noé obedeceu a Deus? Obedeceu. Eu pergunto para você, e se fosse hoje? Senta aí, querido, senta aí na cadeira, senta aí. Só dá vontade de fazer as coisas na hora da palavra. E se fosse hoje? Meu irmão e minha irmã, se esta ordem de Deus fosse para você, se essa ordem fosse para a igreja hoje, como é que é a igreja hoje? Nós queremos que Deus mande tudo pronto. Nós não queremos fazer esforço. Pastor, quanto menos eu me esforçar, melhor. Quanto menos eu tiver que suar, pastor, melhor. Meus irmãos, nós temos muitas coisas a aprender com a vida de Noé, em específico com essa atitude que ele teve diante dessa ordem de Deus. Noé poderia, assim como nós fazemos, apresentar várias desculpas a Deus. Ao invés disso, ele resolveu agir com o que tinha. Irmãos, hoje Deus fala com tanta gente, e o que é que a gente faz? A gente dá desculpas ao Senhor. É ou não é verdade? Ixi, mas Deus está pedindo para eu fazer isso, mas isso é tão difícil, é tão complicado. Ah, se eu soubesse, ah, se eu pudesse, ah, qual a principal desculpa? Ah, se eu tivesse condição, como eu ia ajudar os meus irmãos? Se eu tivesse condição, como eu ia ajudar esta igreja aqui? Se você for esperar ter condição para fazer algo, provavelmente você nunca vai fazer. Se eu for esperar, não, no dia, pastor, que sobrar dinheiro, eu vou ajudar alguém. Quando é que sobra, irmão? Quando é que vai sobrar? Igreja, o que eu quero falar para você, Noé poderia ter apresentado várias desculpas a Deus. Noé poderia ter olhado para Deus e dizer: Deus, está me achando com cara de marceneiro? Está me achando com cara de carpinteiro? E você preste atenção a algo que passa despercebido, do tamanho da arca que Deus pediu a Noé. 125 metros de comprimento, 28 metros de largura e 23 metros de altura. Esse foi o tamanho da arca que Deus pediu a Noé. Aqui está em côvado. Um côvado é 45 centímetros. Já imaginou se fosse para você? Se fosse hoje, Deus dissesse para você: João, Joaquina, olhe, eu vou matar todo mundo, mas eu escolhi você, e você vai fazer uma arca. Vou passar as medidas,
e você vai fazer. Pronto, faça. O que você faria, igreja? Qual seria a sua atitude diante dessa ordenança do Senhor na sua vida? Você ia dizer, vixe Jesus, tem como ser menor não? Assim, uns 4x4, 5x5, salva eu e minha esposa e pronto. Tá bom, mas não vai salvar mais ninguém não. Deixa os bichos para lá. Talvez muito de nós, diante dessas mesmas palavras que Noé ouviu, a gente teria questionado Deus. A gente teria indagado a Deus. A gente teria dito, não. O que é que a pessoa diz? Quando ela quer dar uma desculpa para Deus, ela não sabe o que dizer. Eu não tenho chamado para isso não. Não, meu chamado não é para isso não. Deus não me chamou para fazer isso não, pastor. Deus não me chamou para fazer essas coisas não, pastor. Meus irmãos, quem quer fazer algo para Deus, faz, como Noé fez. Quem não quer, dá uma desculpa. Já falei, vou falar e vou repetir várias vezes. Desculpas não movem o coração de Deus. Quando eu e você morrer, quando a gente chegar diante de Deus, não existe nenhuma desculpa que você possa falar para o Senhor que faça Ele mudar o coração dele. Jesus, eu não tinha tempo. Jesus, eu não tinha dinheiro. Jesus, eu era muito ocupado. O Senhor sabe, foi o Senhor que mandou cuidar da minha família, Jesus. O que você tem feito? A ordem foi para Noé construir uma arca. Mas hoje a ordem para mim e para você, que nós temos que cumprir, é a palavra de Deus. O que você tem feito diante das ordenanças que existem na palavra de Deus para mim e para você cumprir? O que você tem feito, igreja? Noé, ele tinha várias limitações no seu tempo, mas nada disso o impediu de fazer a vontade de Deus. Deixa eu falar para você como é a vida de muitas pessoas. Conheci Jesus. Jesus Cristo me salvou. Glória a Deus. Agora eu vou para a igreja na segunda, eu vou na terça, eu vou na quarta, eu vou na quinta, eu vou na sexta, eu vou no sábado, eu vou no domingo. Todo dia eu vou estar lá na igreja, eu vou buscar a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou para a limpeza, se tiver limpeza, eu vou evangelizar, eu vou entregar sopa, nem que seja só para ficar olhando para a cara do pastor, eu vou para a igreja. Aí passa um ano, não, eu vou só quando tiver culto. Eu estou meio ocupado, aí passando 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando a pessoa vai ver, já virou privilégio para Deus me ter na igreja. No dia que eu aparecer na casa do Senhor, é um privilégio para Deus. Muitas pessoas, irmão, começaram como uma maratona, correndo, se esforçando, mas com o passar do tempo, estão cansando, estão morrendo. Muitas pessoas já estão mortas, meus irmãos, espiritualmente. Muitas pessoas vêm para a igreja por obrigação. Muitas pessoas vêm para a igreja por obrigação, porque conhece a verdade, eu tenho que vir. Diante das limitações de Noé, ele não apresentou desculpas a Deus, ele simplesmente fez o que Deus mandou. A Bíblia não diz como, a Bíblia não diz como foi que Noé conseguiu, mas a Bíblia diz que Noé conseguiu. E isso você tem que entender algo. Quando Deus manda você fazer algo, Deus ele sabe que você pode fazer. Quando Deus, meu irmão, ele tem uma ordenança na palavra dele. Um exemplo, perdoar. Tem gente que diz, isso pastor, como é difícil perdoar. Mas se Deus mandou você perdoar, com a ajuda de Deus, você consegue perdoar. Basta querer. Qual é o exercício que o pessoal faz no CAPS, no Alcoólicos Anônimos, para quem quer se libertar? Primeira coisa é o quê? Reconhecer, né? E depois querer. Irmão, com Deus é a mesma coisa. Se você não quiser, você vai apresentar várias desculpas a Deus e vai findar não fazendo nada. Agora, se você quer fazer, você simplesmente vai lá e faz.
Quando a gente conheceu a Jesus como era, muitos de vocês aqui talvez, ou talvez até hoje, enfrentam uma briga na sua casa, na sua família para buscar a Deus. Né? Sempre tem aquele familiar abençoado de Jesus, para não dizer o contrário. Você vai para a igreja para quê? Não vai para a igreja não. E quando a gente está no primeiro amor, quando chove, a chuva não impede ninguém, eu e você, de ir à igreja. É ou não é verdade? É. Não, mas não importa se você não tem guarda-chuva, você bota a Bíblia na sacola e vai embora para a igreja. Mas quando a gente está perdendo o primeiro amor, 3 horas da tarde, eita, hoje está bonito para chover, só porque hoje era dia de culto, mas que tristeza. Não é verdade, irmãos? No começo, a gente não mede esforços para fazer a vontade de Deus. Mas quando o tempo passa, a gente, por não buscar a Deus, por não buscar a presença do Senhor, vamos esfriando. E ao invés de começar a apresentar a Deus soluções, nós começamos a apresentar a Deus desculpas. E boas desculpas. Diante das limitações que Noé tinha, ele não parou, ele prosseguiu. Meus irmãos, nós evangelizamos na terça, na quinta-feira, e sempre as pessoas que são evangelizadas sempre têm uma desculpa na ponta da língua. A igreja é longe. Não, eu nasci nessa religião, vou morrer nesta religião. É muito longe para eu ir. Olha, mas é complicado. Eu lembro de uma pessoa uma vez que ele parou de vir para a igreja. Uma pessoa que realmente mora muito longe desta igreja aqui. É aqui de Pombal. Mora muito longe da igreja. Estava vindo, alguém estava indo pegar ele no automóvel. E aconteceu que a pessoa não pôde mais ir pegar. Ele disse: pastor, infelizmente fulano vai parar de ir, porque a igreja é muito longe. Ok. Acho que eu já vi fulano umas 10 vezes passando aqui nessa rua. Se eu vi 10 vezes, foi pouco. Sabe por quê, irmão? É longe para buscar a Deus. É longe para fazer a vontade de Deus. Quer ver uma coisa, igreja? Quando tem festa na cidade, aqui no Brasil, no mundo, as pessoas poupam esforço para ir para a festa. Já viu alguém na festa? Ei, eu vou embora que eu estou com sono, viu? Um ou outro, dificilmente. Mas às vezes para a gente vir buscar a Deus na igreja, a gente cansa. Já falei para vocês aqui várias vezes, fiz até as contas com o Mateus, não foi, Mateus? Se você vir para a igreja quarta e domingo, durante o mês, você vem na igreja 8 vezes no mês. Um mês que tem 31 dias, você vem na igreja 8 dias. 1h20 por dia. Isso não dá nem 5% de todo o tempo que você tem no seu mês. Mas às vezes este pouco nós não conseguimos entregar a Deus. É como disse um pastor uma vez, ele disse: se a sua fé não leva você para a igreja, eu duvido que leve para o céu. Eu duvido, irmão. Uma pessoa que ela não tem fé de vir à igreja, uma pessoa que ela não tem fé de vir buscar a Deus, ela tem a fé para ir para o céu. Então a questão é o seguinte: Deus apresentou a Noé algo que ele tinha que fazer. Noé fez, e nós temos que ser exatamente como Noé. Aquilo que Deus mandar a gente fazer, nós temos que fazer, sem enrolar, sem dar desculpas. Pastor, mas eu não tenho como. Pastor, como é que eu vou fazer isso, irmão? Se Deus mandou, faça. No decorrer do percurso, no decorrer do caminho, Ele vai dar as ferramentas, Ele vai mostrar a solução, Ele vai mostrar a você que Ele estando com você, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É como diz Marileide, né? Quem tem a vontade, tem a metade, né? Às vezes nem a vontade a pessoa tem. Aí fica difícil de Deus agir. Meus irmãos, acho que faz uns 9 para 10 anos que eu prego, e sempre comecei a trabalhar com jovens. E o jovem, ele é assim: quando ele quer buscar a Deus, ele faz de tudo. Mas também quando ele não quer, ele não faz nada.
tem gente que é desse jeito. Tem hora que eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que estar diante do Senhor, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que orar. Mas muitas vezes quando consegue algo que queria, eu não tenho mais tempo para Deus. Eu não tenho mais tanto tempo. Olhe, Deus entende, pastor, que eu ando muito ocupado. Meus irmãos, deixa eu só falar um negócio para você. Pela atitude de Noé, foi salvo ele, toda a família dele. Às vezes a minha, a sua casa, a minha, a sua família ainda não estão aqui, porque nós ainda não se esforçamos como nós temos que se esforçar. Nós ainda não oramos como nós temos que orar. Nós ainda não pregamos para a nossa família como nós temos que pregar. Nós ainda não repreendemos diante da palavra como nós temos que repreender. Se Noé tivesse ficado de braços cruzados, teria morrido Noé e toda a sua casa e toda a sua família. Deus tinha levantado outro e Noé tinha sido esquecido. A Bíblia diz, irmãos, algo que a gente ignora. A Bíblia diz que nós necessitamos de paciência para depois de fazer a vontade de Deus, alcançar a promessa. O que é que eu vejo hoje? As pessoas estão de braços cruzados. Deus prometeu, Ele vai fazer. Não, Deus prometeu prosperidade, Ele vai prosperar. Deus prometeu saúde, Ele vai me abençoar. Aí a pessoa às vezes não trabalha, não dá o seu melhor no seu trabalho e quer prosperar. Não cuida da saúde, só como que não presta, não se exercita e quer que Deus dê saúde. Meus irmãos, se você não fizer a sua parte, não espere nada de Deus. Já imaginou? Noé ficasse de braços cruzados? Eita, olha, Deus falou que ia ter uma arca, então vai aparecer. Uma hora a arca vai cair do céu, nós vamos entrar nela e vamos embora. Deus disse o que para Noé? Faça. Deus poderia ter feito a arca descer do céu e entregar a Noé? Sim. Irmão, mas se tem uma coisa que Deus odeia, é gente preguiçosa. Sabia disso? A Bíblia diz em Provérbios: vá ter com as formigas preguiçoso. Meus irmãos, aqui em Salmos capítulo 89, versículo 19. Salmos 89, 19. Você nunca mais vai esquecer esse versículo aqui. Salmos capítulo 89, versículo 19. Então, aqui está falando de Davi, tá? Em visão falaste ao teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Aqui a Bíblia está falando de Davi, mas também serve para mim e para você. Deus socorre, ou seja, Deus ajuda quem é esforçado. Eu não sei se foi daqui que surgiu aquele ditado: Deus ajuda quem cedo madruga. Não sei, mas eu sei, né? Eu sei que a Bíblia diz: Deus, Ele ajuda, irmão, quem é esforçado. Igreja, se você quer ver o agir de Deus na sua vida, irmão, eu nunca vi na Bíblia dizer assim: enquanto fulano estava de braços cruzados, Deus agiu. Enquanto fulano estava de braços cruzados, Deus operou. Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu vi quando Moisés levantou o cajado, o mar se abriu. Quando os discípulos estavam na casa orando, o Espírito Santo desceu. Irmão, se você quer uma ação de Deus, você tem que agir também, meu irmão. Você tem que ter uma atitude. Se você quer de fato, de verdade, alcançar algo na sua vida, não que você vai alcançar por merecimento, mas você tem que fazer a sua parte.
Nós temos que fazer, amados, a nossa parte. Deus socorreu Davi, por quê? Porque Davi era esforçado. Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Davi, ele deu a vida, irmão, por aquelas ovelhas. Eram poucas ovelhas, mas quando apareceu o urso, a Bíblia diz que Davi rasgou o urso no meio. Mas quando apareceu o leão, Davi rasgou o leão no meio. E por ele cuidar daquelas poucas ovelhas, Deus foi só abençoando Davi. Primeiro deu Belém, depois deu Jerusalém. Davi foi só crescendo, porque quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Só que tem gente que nem no pouco é fiel. E já vi esse tipo de crente. Ele não é fiel a Deus em nada. Aí ele começa: o problema é a igreja. Eu já vi, é a igreja. Se o pastor ele pintasse a parede de preto, ele colocasse um jogo de luz assim, um jogo de fumaça, aí eu acho que as coisas iam mudar. Não, se o pastor ele fizesse uma campanha no monte, alguma coisa, eu acho que a minha vida ia para frente. É a fogueira assim. Misericórdia. Aquela pessoa que ela não quer buscar a Deus. Ela não quer fazer a vontade de ser, coloca a culpa no esposo, na esposa, no filho, na filha, no pastor. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Então você sabe como que? Tem que ser que nem um vendedor ambulante. Irmão, vendedor ambulante trabalha domingo, feriado, sim ou não? Vá no litoral, na praia, para você ver. Sabe por que ele trabalha, irmão? Se ele não trabalhar, ele não recebe. E ele trabalha para ele, não é verdade? Eu trabalho para mim, vou ficar em casa, nada. Se ele não trabalhar, eu não recebo. Se eu não for atrás do cliente, o cliente não vem até mim. Eu tenho que fazer a minha parte. Irmão, do mesmo jeito, é com Deus. Tem gente que às vezes diz assim: não, pastor, eu quero um emprego, eu quero ganhar 5 mil. Mas tu é formado em quê? Não, pastor, eu creio num Deus de milagre. Se qualifique, estude. Às vezes nem um currículo tem coragem de entregar. Não, nessa cidade não tem emprego, pastor. Não tem para quem é preguiçoso. Para quem quer, para quem procurar, está cheio de mato. No muro, está cheio de mato nas casas. Chega para perto da pessoa, tem cheio de mato na casa dela. Ei, bata lá na porta da casa dela. Deixa eu limpar aqui esse lote. Você me paga R$20? Pago. O tanto de lote que tem pombal para você limpar, irmão. Só que às vezes a pessoa não quer se esforçar. Irmão, quantos de vocês aqui, que vocês pregam para a casa de vocês, que vocês pregam para a família de vocês? Às vezes a gente não prega, às vezes a gente nem ora pela nossa família, e a gente quer que Deus salve, e a gente quer que Deus faça a obra. Não, uma hora Deus vai agir, uma hora Deus vai operar, vai acontecer alguma coisa no mundo espiritual. Irmãos, aqui em 2 Reis capítulo 5, versículo 9, vamos aqui em nome de Jesus. 2 Reis capítulo 5, versículo 9. A fogueira santa, hein, irmã Eulina? A vassoura de fogo. Para a gente finalizar a palavra já. O tempo está passando ligeiro, irmãos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação.
Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu senhor, meu pai, se o profeta tivesse falado alguma coisa, porventura, não a farias, quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmãos, preste atenção. Muitas vezes, o que Deus nos pede é algo simples, porém, a nossa má vontade torna difícil. Sabia disso, igreja? O que foi que o profeta falou para Naamã? Vai em tal rio, certo? Era um rio sujo, poluído, mas vai em tal rio, mergulhe, você vai ser purificado. Naamã se indignou, e os servos dele colocaram juízo na cabeça dele. Mas meu senhor, o que o profeta pediu é algo simples, é só você entrar no rio e mergulhar, você vai ser purificado. O que Deus pede a você, irmão, o que Deus pede a mim, muitas vezes também são coisas simples, mas a nossa má vontade, a nossa preguiça torna difícil. Quer um exemplo, irmão? Leia a palavra de Deus. Se a gente fosse converter, o tanto que a gente lê no Facebook, no Instagram, fosse converter para a Bíblia, acho que vamos dizer que em um ano a gente já tinha lido a Bíblia já. Sim ou não, igreja? Sim. Hoje, irmão, você tem a Bíblia para você ler, tem a Bíblia em áudio. Às vezes, tanto de besteira que a gente passa o dia escutando na internet. Se fosse a Bíblia que a gente passasse o dia escutando, irmão, em menos de um mês, você teria escutado toda a Bíblia já. Só que às vezes fazer isso para nós é difícil. Outra coisa, irmão, orar. Orar, se colocar diante de Deus, se colocar diante da presença de Deus, se torna algo difícil para nós. Irmão, se colocar diante da presença do Todo-Poderoso, daquele que nos ama, daquele que só quer o melhor para nós, se torna algo difícil. Meus irmãos, vir à igreja se torna algo difícil quando nós temos essa má vontade. Igreja, se nas coisas simples estamos fracassando, estamos errando, estamos sendo inconstantes, quando as coisas difíceis vierem, quando Deus nos cobrar pelas coisas difíceis, quando Deus disser para você, faça isso, e se algo que Ele peça para você seja difícil, vamos ser reprovados. Então, amados irmãos, para finalizar a palavra, eu quero dar alguns conselhos práticos para você. Primeira coisa, irmão, analise hoje se você tem se esforçado para fazer a vontade de Deus. Meu irmão, olhando para a sua vida hoje, você se conhece, tendo um panorama da sua vida, você tem se esforçado para fazer a vontade de Deus? Ou você faz para Deus aquilo que dá para fazer? Não, quando eu não estou cansado eu vou para a igreja, quando dá para ir eu vou, quando também quando eu estiver cansado eu não vou não. O pastor faz a live, eu assisto a live. Irmão, você tem se esforçado para fazer a vontade do Senhor? Você tem se esforçado para andar diante de Deus? Outra coisa, andar diante da vontade de Deus nos faz alcançar as promessas dele na nossa vida. Irmão, quando Moisés alcançou a promessa de Deus na vida dele, que era libertar o povo, Moisés estava numa cadeira, sentado num escritório com ar-condicionado. Moisés estava no deserto, caminhando, aguentando abuso, aguentando o povo gritando no ouvido dele, menino chorando de um lado, mulher gritando com ele, um povo teimoso, rebelde. Mas foi assim que Moisés alcançou a promessa de Deus. Irmão, Jesus,
Olhe para Jesus, igreja. Qual é o maior exemplo de tudo na palavra de Deus? É Cristo. Quem se esforçou mais do que o Senhor para fazer a vontade de Deus? Do que o Filho. O Filho foi aquele que mais se esforçou. O Filho foi aquele que mais se entregou, para que você olhasse para a cruz dele e tomasse como exemplo na sua vida. Ele morreu, ele se entregou por mim e por você, irmão. A dor foi tão grande, tão agonizante, que ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas se não for possível, Senhor, que seja feito a sua vontade. Irmão, você foi chamado para fazer a vontade de Deus, não o contrário. Você é servo, você não é Senhor. É porque às vezes a gente ora e diz: Deus, amanhã eu quero que o Senhor me dê esta bênção. Amanhã eu quero que o Senhor faça isso na minha vida, no meu casamento, na minha família. Mas se Deus fizer o que eu quero, na hora que eu quero, então eu sou Deus e Ele é meu servo. Então, irmão, Ele tem que mandar, você tem que obedecer. Ele é Deus, você é servo. Eu não digo para Deus aquilo que Ele tem que fazer. Eu aprendi algo, igreja, que eu pensei que eu fizesse certo a minha vida inteira. Eu aprendi a orar. Aprendi a orar. Sabe como é que eu orava antigamente? Senhor, eu determino que o Senhor vai fazer isso. Eu determino que o Senhor vai fazer aquilo. Hoje eu aprendi: Senhor, se for a sua vontade, Jesus, se assim o Senhor quiser, que o Senhor faça. Mas se não, a tua vontade acima de tudo. É assim que você tem que orar, irmão, para que a vontade do Senhor seja feita. Porque não importa o que você ore, a vontade dele vai ser feita, você querendo ou não. Para finalizar, se você ama a Deus, fazer a vontade dele não vai ser um peso para você. Para finalizar, eu quero dizer a você que, se vir à igreja, orar, ler a Bíblia, ter comunhão com os irmãos, é algo difícil para você, eu quero dizer para você que o problema pode ser maior do que você pensa. Sabe quando o médico diz assim: olha, esse sintoma é uma doença pior, então é algo pior. Isto acontece porque você está longe de Deus, porque você está longe do Senhor. Porque qual é o maior exemplo de alguém que esteve uma vida inteira entregue a Deus? Jesus. O que é que Jesus sempre fazia? Orava. O que é que Jesus sempre fazia? Pregava, lia as Escrituras, tinha comunhão com os discípulos, com os apóstolos. Se para eu fazer isso tornou um peso na minha vida, eu tenho que reavaliar a minha vida com Cristo. Não estou dizendo que você não é salvo, estou dizendo que talvez você está adormecido e você tem que acordar. E você tem que despertar, irmão. Porque, eu não vou dizer porque é aquilo que Deus tem para você, mas eu vou dizer porque você tem que despertar. Porque é a sua obrigação vigiar. Aí agora sim eu digo, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Mas enquanto você estiver de braços cruzados, nada vai acontecer. Esqueça. Para finalizar, pela 10ª vez, quando Deus abençoou Isaac com Rebeca, Isaac não estava de braços cruzados, Isaac estava orando, e Deus entregou a bênção dele. Irmão, se você quer alcançar algo de Deus, oração, igreja, oração, faça a vontade de Deus, ande diante do Senhor. Deus só ajuda quem é esforçado. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu quero